Unidade 4, Probabilidade e Análise Combinatória. Aula 30.1, Conteúdo: Binômio de Newton, Triângulo de Pascal. Habilidade: desenvolver corretamente o binômio de Newton. Muito bem, estamos hoje iniciando mais uma aula sobre análise combinatória. Nós vimos até agora arranjo, combinações e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre binômio de Newton. Antes, porém, como sempre, vamos fazer uma breve revisão da última aula. Arranjo e combinações simples. Na última aula nós trabalhamos sobre análise combinatória, vimos o que é arranjo, o que é combinação simples. E verificamos que a diferença do arranjo para a combinação é que o arranjo é importante a ordem. Por exemplo, 1, 2 é diferente de 2, 1. 12 é diferente de 21. Já na combinação, não. Você tem grupos de 3 alunos, João, Felipe e André. Não importa você alterar a ordem, Felipe, André e João, André, João e Felipe, o grupo permanece o mesmo. Então, nós constatamos que, em relação ao arranjo e à combinação, eles se diferem quanto à ordem dos elementos. Por exemplo, nesse caso aqui, no preparo do açaí frozen, uma lanchonete oferece 14 opções de acompanhamento. Leite condensado, castanha, amendoim, amêndoas, dentre outras opções, das quais o cliente pode escolher 3. Considerando as 14 opções de acompanhamento, quantas formas pode ser preparado este açaí frozen? Ora, você observa nesse exemplo que se colocar o amendoim, colocar o morango ou colocar a pimenta, como o nosso colega professor Emerson falou na última aula, não importa se a pimenta entra primeiro, se a pimenta entra por último, se o leite condensado entra primeiro ou por último, o que importa é que ao final do açaí frozen, você tem todas as 3 opções que você escolheu lá. Então você vai ter que fazer uma combinação de quanto? Olha, repare, quantas opções você tem? Você tem 14 opções e dessas 14, pode escolher 3. Então, vamos fazer uma combinação de 14, 3 a 3. Fatorial de 14. 14 menos 3 vai dar 11. 11 para 14 vai dar 3. Em outras palavras, você faz isso aqui, ó. O 14 vem para cima, o 3 vem para baixo, e a diferença, 14 menos 3, vem para cá, ó, que é o 11. É assim que você faz. Então, muito bem, vamos lá. Eu posso escrever o 14 como sendo fatorial de 11 vezes 12 vezes 13 vezes 14, fatorial de 11, e fatorial de 3, vou colocar aqui do lado, embaixo, é 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. Então, eu posso substituir por 6. Então, esse fatorial aqui, ó, de 3, eu coloquei 6. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar esse 11 com esse 11. Vou dividir 12 com 6. Vai dar 2. Então, nós vamos para aqui e fazemos combinação de 14, 3 a 3. Vai ser 2
que multiplica treze, que multiplica 14. Porque você cancelou o fatorial de 11 e dividiu 12 por 6, deu 2. Então, fazendo essa conta, chegar 2 vezes 13 vezes 14 a 364. Combinação de 14, 3 a 3 é 364 formas distintas, né, de ser preparado esse açaí frozen. De quantas formas pode ser preparado esse açaí frozen? Muito bem. Concluímos assim a nossa revisão da última aula e agora vamos para o desafio do dia. Desafio do dia. Uma casa tem 3 portas de entrada. De quantos modos essa casa pode ser aberta? Pense um pouco. Voltamos já. Já pensaram na resposta? Ao final vocês vão saber. Agora vamos continuar nossa aula de hoje sobre binômio de Newton, ou números binomiais e o triângulo de Pascal. Preste atenção. Números binomiais e o triângulo de Pascal. Para quem nunca escutou antes o que vem a ser um número binomial, vamos descobrir hoje um pouco mais sobre esses números binomiais. Sejam n e p 2 números naturais quaisquer, e tais que n é maior ou igual a p. Denomina-se número binomial e indica-se por... Aí você tem 2 parênteses, né? N em cima e P embaixo. Um número assim definido. Pô, professor Carlos, eu acho que eu já vi isso antes. Sim, você viu isso antes. Existem várias formas de você ver. Por exemplo, isso que você está vendo aqui, ó. Isso que você está vendo aqui, dependendo do livro que você for estudar, você vai ver dessa outra forma, como vocês viram até agora, ó. NP ou NP. Perceberam? Então, isso que vocês viram até ontem, NPAP, fatorial de N, N menos P, fatorial, P fatorial. É uma combinação. Então, de certa forma, vocês estão vendo apenas uma forma diferente de escrever. Então, tudo isso que nós escrevíamos assim ontem, tanto faz escrever da forma de ontem, ou escrever no parênteses N em cima e P embaixo, ou escrever dessa outra forma aqui, ó. O N em cima e o P embaixo. São números binomiais. Você pode escrever de formas diferentes e o significado é a mesma. Eu, particularmente, prefiro escrever dessa forma aqui. C, N, P, A, P. Mas você tem toda a liberdade de escrever do jeito que você achar melhor. Muito bem, vamos conhecer um pouco mais desse número binomial. Observe. Onde o número n é o numerador e o número p é chamado de classe binomial. Então, vocês estão vendo aqui que esse aqui, esse número aqui, ele é o numerador
E esse aqui é a classe binomial. Os números n e p também são conhecidos como coeficientes binomiais. Os números binomiais podem também ser representados assim, conforme eu expliquei para vocês antes. Então está aqui, ó, o que nós vimos ontem, ó. CNP, que é igual o N em cima, como acabei de explicar para vocês, o P embaixo. O significado é o mesmo. Então vocês têm aqui, ó, formas diferentes de escrever a mesma coisa. Tudo bem? Muito bem, então vamos continuar a nossa aula de hoje falando sobre números binomiais complementares. Professor Carlos, o que é o número binomial complementar? Um número binomial complementar são aqueles que apresentam o mesmo numerador e a soma de suas classes é iguais ao seu numerador. Por exemplo, nós vimos que essa parte de cima é chamada de numerador. São numeradores. Então, ele diz o seguinte, que os números binomiais apresentam o mesmo numerador. E a soma das suas classes, aqui são as classes dele, é igual ao seu numerador. Então, por exemplo, o numerador é 15. 6 mais 9 vai dar 15. O numerador aqui é 7. O numerador aqui é 7. A classe é 0 e 7. Ora, quando você soma 0 e 7 e dá o numerador, então eles são números chamados binomiais complementares. Por exemplo, você vai somar n menos p vai somar com p. Ora, aí você, mais p menos p dá 0, então vai dar n. Ó. Então você tem as classes que ficam na parte de baixo, classes binomiais, né? Binomiais. E tem os numeradores que ficam na parte de cima. E quando a soma de suas classes é igual aos seus numeradores, dizemos que eles são números binomiais complementares. Muito bem, vamos continuar a nossa aula apresentando para vocês o que vem a ser um triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal, professor? O que é um triângulo Pascal? Ou de Pascal? O triângulo de Pascal, como vocês podem observar, é uma tabela em que os números binomiais são distribuídos em linhas de mesmo numeradores e colunas de mesma classe. Lembrando a você que o numerador é na parte de cima e a classe é na parte de baixo. Então você tem numerador e tem classe. Dessa forma, o triângulo assume o seguinte formato. Observe o formato do triângulo. Vamos lá. Então, repare. Essa parte de cima, que nós chamamos de linha, são os
numeradores. Observe que aqui na cartela anterior, os números binominais são distribuídos em linhas de mesmo numeradores e colunas da mesma classe. Então, ó, repare aqui, ó. As linhas se referem aos numeradores. Numeradores são o que se refere às linhas. Aqui está as linhas. As linhas são os numeradores. As classes é justamente a parte de baixo, ó. É a coluna. Então aqui você tem coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. A coluna é esse número que está embaixo, tá vendo? Ó? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. A partir daqui, você vai formar os números binomiais. Mas como, professor Carlos? Deixa eu colocar aqui de lado. Vamos pegar aqui outra cartela. Está aqui, ó. A4 e A5, né? Ó, 4 e 5, tá vendo? Ó? Então, aqui são as colunas que vocês estão trabalhando. Ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Tá vendo aqui, ó? Eu vou até fazer melhor. Tirar isso daqui. Então, você vai ter aqui, ó. Colunas. Colunas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, vocês já viram que as colunas 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Dessas colunas é que vai surgir esses números. Olhe lá. Vamos ver aqui. Na linha 0, nessa linha aqui, aqui continuam as colunas na parte de baixo, né? E aqui você vai ter o binômio de Newton. Vou pegar esse triângulo de Pascal na realidade, né? Está aqui o triângulo de Pascal, ó. Então aqui você tem, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Se você for resolver cada um desses aqui, você vai chegar a esse resultado. Então, combinação 0 a 0 vai dar 1, combinação de 1 a 0 vai dar 1, combinação de 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2 vai dar 1, 2 e 1. Então, isso aqui é o resultado. É o triângulo de Pascal. Muito bem. O que eu quero mostrar para vocês é que
Se você for calcular combinação de 0 a 0, o resultado vai ser 1. Combinação de 1 a 0, de 1 a 1, vai ser 1 e 1. Combinação de 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, vai ser 1, 2 e 1. Combinação de 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3, vai ser 1, 3, 3 e 1. Então, à medida que você vai calculando esses números binomiais, vocês vão obtendo esse resultado. Agora, observe aqui o seguinte. O triângulo de Pascal, ele começa com essa coluna aqui de 1. Aí depois ele faz assim, ó. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. O próximo aqui seria 5, porque seria 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E aqui 1. Tá? E aqui 1. Observe que aqui tudo é 1. 1, 1. E aqui também tudo, nesse sentido, tudo é 1, ó. E a parte do meio é justamente o resultado dessa soma. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, ó. 1 mais 4, 5. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Aqui está o resultado. Muito bem, vamos continuar agora, já que falamos do triângulo de Pascal, vamos falar agora do binômio de Newton. Então, o que é o binômio de Newton, professor Carlos? O triângulo de Pascal, ele tem aplicação no desenvolvimento do binômio de Newton, que nós escrevemos como x mais a elevado ao expoente n, onde x é a variável e a é o número que pertence ao conjunto dos reais. Isso quer dizer que a pode ser um número inteiro, positivo, negativo, pode ser um número decimal, pode ser uma fração, um número com vírgula, né, uma fração, que chamamos de binômio de Newton. A seguir, observe que os coeficientes são obtidos no desenvolvimento de x mais a elevado a n a partir de n igual a 0. Então vamos lá ver o desenvolvimento desta fórmula. Isso continua aqui, ó. Vamos lá, professor Carlos. O que é isso aqui? Vamos tentar fazer devagar para que você entenda bem esse conceito. Vamos lá. Agora eu estou enxergando, professor. Agora o negócio melhorou. E vai melhorar mais ainda. Preste atenção. Isso aqui que vocês estão vendo chama-se binômio de Newton. Tudo isso aqui chama-se binômio de Newton. Binômio de Newton. Esse C aqui, ó, este C é justamente aquilo que vocês viram, ó. N
I0, tá lembrado? Vocês viram lá no... N0. Esse A é o A que está aqui dentro. Ó. Esse A é o A que está aqui dentro, tá vendo? Ó? Esse X é o X que está aqui dentro, tá vendo? Ó? Agora, observe o seguinte. O A começa no 0, o A começa no 0, depois o A vai para 1, o A vai para 2, ó aqui, ó, A2, A1, o A0, tá vendo? Ó? A3, A4, A5, A6, A7, até chegar a N. O N representa o último expoente. N menos 1 é o penúltimo, é o que vem antes dele. Muito bem. Então, observe. Você tem duas opções aqui. Você pode calcular a combinação de N0 a 0, de N1 a 1, de N2 a 2, de N3 a 3, né? N a N. Ou pode usar, no lugar deles, o binômio de Newton. Vamos trabalhar melhor isso daqui. Olha lá. Aqui tem a continuação, né? Que continua aqui. Vamos deixar essa parte de lado, porque é meio confuso a pessoa compreender só as letrinhas, né? E eu costumo dizer o seguinte, se você tem medo de letrinha, tome aquela sopa de letrinha, que fica mais fácil. Né? Muito bem. Isso que eu expliquei para vocês, vocês podem observar na cartela seguinte. Olhe lá. A partir da fórmula do binômio de Newton, destacamos que, primeiro, qualquer dos termos do desenvolvimento de x mais a elevado a n, a soma dos expoentes de x e a é igual a n. Então, ó, se você pegar esse exemplo aqui, ó, a elevado a 2, x n menos 2, ele está dizendo o seguinte, se você somar 2 mais n menos 2, você vai cancelar o 2, vai cancelar o 2 e vai dar o quê? Vai dar n. Então, sempre que você soma os expoentes de x e de a, você vai ter sempre o resultado n. O desenvolvimento de x mais a n possui sempre n mais 1 termos. Não termina em n, termina em 1. Os expoentes que aumentam de 1 em 1, de 0 a n. Os elementos da linha de n do triângulo de Pascal correspondem aos coeficientes de x mais n. Vamos fazer isso na parte prática. Vamos resolver tudo isso na parte prática. Falando assim fica meio confuso, né? Para entender. Olha lá. Está aqui. Você tem x, o 2 é o a, tá certo? Aqui é x mais a. O 5 é o n. Ora, aí você faz combinação de 5, 0 a 0. O expoente do 0 vem para cá, para o a, e o 5 vem para cá. E você vai fazendo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o A. Aqui é o A. O A começa a fazer assim, ó. O A começa no 0. O A começa no 0, passa para o 1, passa para o 2. Já o X, ele vem do 5, do 4,
do 3, do 2, do 1 e 0. E a combinação, ele vai 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Então, vamos ver a parte prática. Vamos resolver um exemplo. Quando você vai resolver? Quando você vai resolver x mais 2 elevado a 5, você faz combinação de 5, 0 a 0. Combinação de 5, 1 a 1. Combinação de 5, 2 a 2. Combinação de 5, 3 a 3. Combinação de 5, 4 a 4. Combinação de 5, 5 a 5. Depois você vai colocar o A. Quem é o A? O A é o 2. Aí você coloca aqui, ó, vezes 2 elevado a 0, vezes 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 5. Depois você vai colocar o x. Quem é o x? Vezes x elevado a 5, x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Depois você só faz somar. Repare. É assim que você resolve. Depois você vai e soma todos eles. Perceberam? Então você faz a combinação a partir do expoente que é o n. Em seguida, você acrescenta o A, que é o número, vai aumentando o expoente, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Depois acrescenta o x e vai diminuindo. Muito bem. Chegou agora o momento da nossa dinâmica local interativa. Não se preocupe nesse primeiro momento em calcular. Eu quero que você compreenda como é que você desenvolve esse binômio de Newton. Tudo bem? Você vai fazendo a combinação de n, que é o maior número, até o menor. N 0 a 0, n 1 a 1, n 2 a 2, n 3 a 3 e tal. Depois você vai botar o A, expoente 0, expoente 1, até o expoente n, que é o maior. Depois o x começa no maior e vai diminuindo até o 0. Muito bem. A sua aula continua no próximo vídeo.